Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Universidade Paulista, a Unip, em parceria com o curso e Colégio Objetivo. Hoje o nosso tema é sarcopenia, como evitar a perda de massa muscular com o avanço da idade. E para esse assunto, para bater um papo aqui com a gente, está chegando Mauro Cardassi, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em personal trainer, um curso que é EAD da Unip. Seja muito bem-vindo, Mauro, agradeço pela sua presença, a sua partilha e a sua disponibilidade aqui com a gente. Muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, Malu, muito obrigado, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder ajudar aí no que vocês precisarem. Esse é um tema muito importante, muito relevante, então tenho um grande prazer em poder falar sobre isso. Olha, e aqui a nossa produção hoje registrou que assim foi um pedido, né, de internautas que assistiram outras lives nossas ou entrevistas, como nós estamos classificando agora essas entrevistas. E, assim, as pessoas querem saber mesmo o que acontece, trazer o cotidiano, né, para a gente conversar aqui, né, professor? E aí, uma das questões, assim, é que eles levantaram, né, como é que você pode evitar a perda da massa muscular com o avanço da idade mesmo? O que a gente pode fazer? Então, assim, eu queria começar te perguntando, Mauro, quais seriam os sintomas para saber que você já está nisso, que você já está perdendo massa muscular? Bom, Malu, é bem simples, né? Com o passar da idade, não só a massa muscular que você perde, junto com isso, você acaba perdendo função, né? Isso é o mais importante, é o mais perigoso, porque a função é aquela coisa simples, né? De uma pessoa de idade, de começar a mudar o padrão de caminhada, de não conseguir levantar de uma cama, de ficar ofegante, de conseguir subir uma escada, né? Então, os sinais são a própria limitação que o corpo vai te impondo, muitas vezes para tarefas simples do dia a dia, não é? Esteticamente, a gente percebe também, obviamente, né? Aquela diminuição do tônus, a perna mais molinha, idoso perde muito membros inferiores, muito glúteo. Então, você tem desde a parte estética, né? Que você começa a perceber uma mudança no corpo, visível, e desde a parte de função. Você começa a sentir dificuldades para tarefas simples, né? Então, isso é um alerta, e um alerta muito grande, porque a gente sabe hoje que a diminuição da função acaba levando ao sedentarismo, que leva, sem dúvida, à morte, né? Assim, sem meias palavras, né? Assim, a pessoa começa numa inatividade por falta de função, por falta de massa, isso vai levando a outros problemas de saúde, como enfraquecimento cardíaco, problemas pulmonares, diabetes, hipertensão, e aí quedas, né, que é um problema muito grande idoso. Então, realmente é muito perigoso. É uma questão de saúde pública, né? E, como você perguntou, você percebe desde o ponto de vista estético até o ponto de vista de função, né? É assim que a gente começa a perceber o início de uma sarcopenia, né? Mauro, mas eu sei que assim depende do caso, depende da vida que a pessoa levou, até existe a questão mesmo assim institucional, né, de que a partir de tal idade você é um idoso e tal. Mas assim, eu queria saber na sua experiência, né? Quando que assim, se deve, até quando está tudo bem? Vamos começar assim, até quando está tudo bem, não precisa se preocupar, você leva a vida numa boa. Quando é que ele começa a perceber esses sinais, assim, em razão justamente pela sua experiência? Uhum. Bom, então, você tem um ponto de vista fisiológico, né, que é o primeiro ponto que a gente vai falar. O ponto de vista fisiológico é a idade a partir de mais ou menos uns 60 anos, tá? A partir desse momento, é onde o decréscimo de força, ele começa se você for olhar um gráfico de força, né, ele começa a cair mais exponencialmente. A gente fala que a partir dos 30 anos, né, existe você bastou chegar na maturidade para você começar a envelhecer, né? Dizem que a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, mas a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma queda
de função de força. E é muito interessante isso. O ponto crítico, né, respondendo a sua pergunta fisiológica, é 60 anos, mas a partir dos 30 começa, teoricamente, uma diminuição. Por que teoricamente? Porque tem um estudo muito interessante que verificou o pico de força de extensão de joelho, na verdade o torque que a gente fala, né, de extensão de joelhos, que mede, obviamente, a função da força das pernas, né? E o que foi verificado aí? Que as pessoas que treinam, essa queda dos 30 aos 60 anos, ela praticamente não existe, né? Ela começa, você vê uma coisinha no gráfico, mas ela praticamente estabiliza a terceira. Então, isso é maravilhoso, ou seja, quem treina dos 30 aos 60 mantém com a mesma capacidade física ou muito próxima, né? E aí o ponto crítico, Malu, é você observar as pessoas que são inativas, né? Porque a pessoa inativa, dos 30 para os 60, ela vem com uma queda muito mais expressiva, e dos 60 para frente, ali é ladeira abaixo mesmo, né? Então, isso é muito, muito interessante. Veja bem, uma pessoa com 60 anos treinada não se compara, é muito longe de uma pessoa de 60 anos destreinada. Elas se distanciam muito na curva de força. E o mais interessante de tudo é que, ainda que a pessoa que treine chegue dos 60 aos 80 com uma queda grande, se você comparar essa pessoa de 60 com de 80 com a de 80 não treinada, é uma diferença absurdamente grande. É absurdamente grande ao ponto da pessoa de 80 que destreinada não conseguir levantar de uma cama, não levantar de um sofá, não conseguir caminhar. Enquanto que a outra, olha que interessante, a treinada com 80 anos, se você regredir na curva de torque, você vai ver que ela diminuiu comparado com ela mesma. Mas quando comparado com uma sedentária, significa que ela tem uma força igual a um sedentário de 20 anos. Ou seja, uma pessoa treinada de 80 consegue ter uma função de 20 anos de idade. Obviamente destreinada, né? Não dá para comparar uma pessoa treinada com a destreinada, mas veja bem, uma pessoa de 80 anos treinada tem a força de uma pessoa jovem de 20 destreinado, enquanto que um de 80 destreinado praticamente não restou ali força para a atividade da vida diária. Isso é muito preocupante. Primeiro ponto, como você perguntou, é fisiológico. E o outro, né, tem a ver com o histórico da pessoa, como a gente veio falando aqui, né? 60 vai ter uma queda, mas qual o tamanho dessa queda? Depende do que você fez a vida inteira, podendo ser uma queda pequena, que te mantém totalmente com todas as funções extremamente perfeitas, ou pode ser uma queda que te leva a um problema sério de independência, né? Então, isso depende muito da história de cada pessoa. Agora, é possível evitar a perda de massa muscular? Então, sim, né? Como esse mesmo gráfico, ele fala de força, né? Mas isso tem a ver também com massa muscular. Para evitar, ou pelo menos diminuir, você precisa fazer... Não tem como fugir de um treino que a gente chama de treinamento resistido, né? Que algumas pessoas confundem com musculação. Musculação é um treinamento resistido? Sim, só que a musculação tem várias categorias, né? Vamos dizer assim. A gente chama de treinamento resistido porque abrange um pouquinho mais, né? Os exercícios como um pilates, um treino de calistenia, um treino funcional, um treino de... qualquer tipo de treino que você faça uma força contra uma resistência. Porque quando a gente fala musculação, as pessoas se assustam, né? Poxa, mas eu vou colocar uma pessoa de 80 anos para fazer de musculação? Sim, porque a musculação, né, ou o treinamento resistido, ela pode ser desde levantar um agachamento simplesmente com o peso do corpo, ou com um peso muito grande, dependendo da sua condição, né? E o maravilhoso disso, né, do treinamento resistido ou da musculação, chame como quiser, né, que esse treinamento você se adapta a qualquer situação, né? A qualquer situação. Eu tenho alunos de mais de 80 anos, né? E a gente se adapta com um elástico, com o peso do corpo. Às vezes tem exercícios que você pode fazer sentado, exercícios de pé, exercícios de equilíbrio que são muito importantes para ele. Então, o legal, né, de você ter um conhecimento bom na parte biomecânica, fisiológica, é que você consegue fazer um treino resistido, também chamado de treino de musculação, né, como já falei aqui,
para qualquer idade. Então, se você quer manter a massa muscular o máximo que você puder, sim, uma pessoa, mesmo com idade, começando a treinar, ela melhora muito mais a função, né, a força, mas também, sim, ganha massa muscular em qualquer idade. O treinamento resistido, ou seja, ter uma resistência ali no exercício que seja o peso do corpo, ou muitas vezes mais leve do que o peso do corpo. Às vezes a pessoa está tão debilitada que ela não consegue levantar de uma cadeira, mas ela põe uma resistência nas pernas, começa a fazer um exercício, a força vai aumentando até que ela comece a fazer com o peso do corpo, até chegar a um incremento de peso para esse mesmo movimento. Então, sim, a pessoa consegue aumentar. A massa muscular, ela tem um pouco daquela questão fisiológica que eu falei, a partir dos 60 anos é mais difícil. Hoje, algumas pessoas, quando necessário, trabalham com reposição hormonal, porque essa perda de massa muscular tem muito a ver com a parte hormonal. Então, hoje isso está muito avançado em relação a reposições, né? E quem diz isso é sempre o médico. E então, muitas vezes, com idade avançada, se necessário for, e se o médico aprovar uma reposição, ainda é mais factível ainda de você ter um aumento de massa muscular, independente da idade, né? Mas o mais importante é que a função você consegue melhorar ainda mais, né? Agora, eu queria que você me explicasse isso, eu só posso perguntar para um especialista mesmo, né? O que acontece com a massa muscular, né? Como é que a gente pode entender, o professor, o que acontece com os músculos à medida que a idade avança? Então, isso não é só fator idade, né? O maior problema da idade é, primeiro, se você for sedentário, o tempo de sedentarismo, né? E segundo, a queda hormonal. Se você tiver esses dois fatores, eles vão induzir a perda de massa muscular. Mas o que acontece é assim, você tem duas situações, como eu te coloquei. A primeira é você é sedentário, tudo que você não usa, né? Falando de parte muscular, o que você não usa, o músculo, ele é um tecido ativo, ele gasta muita caloria. Isso é bom. Mas nosso corpo ele ainda é feito para preservar caloria, né? A gente acha ainda que vive com restrição de caloria, e o nosso corpo entende que se você não está usando a massa muscular, então não tem necessidade de manter ou aumentar aquela massa muscular. Então, de forma simples, é isso. Se você não usa, ou com idade, ou mesmo avançada ou não, o seu corpo vai diminuindo aquela massa muscular, porque ele entende que se não usa, não é necessário, sendo um tecido ativo que gasta calorias, né? Então, do ponto de vista fisiológico, é isso. O que você não usa, a parte muscular, seu corpo acha que não é necessário e tende a fazer atrofia. Você vai diminuindo o tamanho das fibras musculares e a função dessas fibras por inatividade. Outros fatores também que influenciam são, além da inatividade, né? Como eu falei, são fatores hormonais, né? Com a idade você diminui o hormônio, principalmente a testosterona, que é um hormônio que aumenta a síntese proteica, e se você não faz síntese, não absorve aquela proteína para dentro do músculo, esse músculo vai diminuindo. E um outro fator também é a alimentação, né? Uma alimentação pobre em proteína, o músculo é construído a partir da proteína. A proteína é um tijolo, né? O que constrói o músculo. Se você não consome a quantidade de proteínas suficiente, você não tem como repor ou como aumentar aquela massa muscular e você tende a diminuir. Então, os especialistas em nutrição mostram ali que você tem que ter uma quantidade mínima de calorias, que também é um fator de proteína por dia para você poder manter a massa muscular. Se você não tiver uma alimentação saudável, um problema hormonal ou um problema de saúde, ou a inatividade, tudo isso vai levar à perda da massa muscular, porque o seu corpo ou não consegue construir, ou entende que ele não é importante e vai reduzindo o tamanho do músculo. Então, é a proteína que é a grande, vamos dizer, a grande estrela nesse contexto que a gente está falando, né, professor? A proteína, para você ter uma massa muscular, vamos dizer assim, saudável, a proteína, sem dúvida, é muito importante, mas todos os alimentos, né? Se você não tem uma quantidade de gordura adequada, você não fabrica o hormônio. O hormônio depende de proteína, de gordura para ser fabricado, né? Se você não tem carboidrato, você vai consumir a proteína de forma errada, vai gerar um catabolismo, né? Mas, sem dúvida, o que você tem que
A estrela principal aí em relação à nutrição para massa muscular é a proteína, e muita gente não segue a recomendação de quantidade de gramas por quilo corporal para poder ter um mínimo de massa muscular. Tem muito idoso que acaba tendo uma alimentação inadequada e isso também influencia na perda da massa muscular, né? Agora, a perda da massa muscular, ela só acontece com a idade ou teriam outras situações que também haveria a perda de massa muscular? Não, então, não é só com a idade, né? O sedentarismo em qualquer idade, né? É um destruidor aí de massa muscular, o principal, aliás, né? É o sedentarismo, mas você tem outros fatores, né? Como doenças, por exemplo, né? A gente sabe que câncer hoje é uma doença que diminui muito a massa muscular, tem problemas da tireoide, que acabam afetando a própria massa muscular, problemas de diabetes, então várias disfunções, né, ou doenças influenciam para isso, e acidentes, né, vários tipos de lesões e dores também são responsáveis, porque a dor causa um sedentarismo, né, a pessoa com dor não se movimenta, e não se movimentando ela tende a perder massa muscular. É até interessante, né? Pessoas que lesionam o joelho, por exemplo, pessoas que rompem o ligamento cruzado, a defesa do organismo imediata é desligar, vamos dizer assim, né? De uma forma simples, né? É desligar a atividade muscular de quadríceps. Porque se aquele joelho está com a falta do ligamento cruzado, o corpo tenta se defender para você não se machucar mais e inibe a ação muscular. E essa inibição, na verdade, ela é feita para se defender, mas ela é ruim, porque ela vai gerando atrofia, que vai gerando mais instabilidade, dor, que gera mais atrofia. Então, você tem que quebrar, desculpa, esse ciclo vicioso, com treinamento, com fisioterapia, com reabilitação, com fortalecimento, para voltar a ter massa muscular, para estabilizar melhor a articulação e para ir ganhando massa muscular novamente, né? E falando em membros inferiores, Malu, desculpe se eu não sei se eu estou falando... Não, pode ir, tá bem. Falando em membros inferiores, né, isso é interessante e ao mesmo tempo trágico, porque se você for ver o que mais diminui a força e também a sarcopenia com o decorrer da idade, é justamente uma perda dos membros inferiores, né? Então, veja bem, são os mais necessários, né, para atividades diárias, como caminhar, levantar, enfim, e é o que você perde mais com a idade. Então, se você quer ter saúde, você quer ter longevidade, independência, você tem que fazer atividade resistida, principalmente para membros inferiores. E olha só que interessante, hoje em dia, os estudos mostram isso claramente, que a quantidade de massa muscular é diretamente proporcional à longevidade. Ou seja, pessoas idosas com mais massa muscular vivem mais, por N motivos, né? As associações são diversas, porque, como eu falei, a pessoa que tem massa muscular se mexe mais, é menos propenso a ter uma diabetes, menos propenso a ter uma queda, menos propenso a ser um hipertenso, é menos propenso a ter um problema cardíaco, porque é ativo. Mas se você fizer uma ligação entre quantidade de massa muscular e longevidade, ela é diretamente... quanto mais massa muscular, maior a longevidade. Olha que interessante. Então, inclusive assim, para doenças como câncer, né? Hoje é obrigatório a pessoa que está num tratamento fazer um treino de musculação, porque o tratamento acaba com a massa muscular e, mais uma vez, eles ligaram que quanto mais massa muscular num tratamento, maior a chance de recuperação. Olha que importante, então, que é evitar essa tal da sarcopenia, né? Nossa, professor, que interessante isso que você está falando. Quer dizer, é verdade, né? Quando você tem um tratamento de câncer, né? Realmente, né? Tem essa perda de massa muscular, né? E aí, quanto mais... Porque a minha pergunta, a próxima, ia falar justamente disso, né? Quer dizer, já que a gente está pensando aí no idoso, né? Vamos dizer, começam a aparecer esses sintomas que a gente falou logo no início. Começam aqueles sintomas. Quando isso já está instalado, né? Como é que se deve fazer? Como começar a tratar o idoso? O que ele deve fazer? Que caminho você, como personal, pode orientar
as pessoas como fazer na hora que chegam esses incômodos. Então, Malu, assim, essa é a pergunta do milhão, né? Porque, na verdade, a resposta está assim, ela é individual, né? Cada pessoa vai ter uma história, e aí vem o conhecimento, né? Conhecimento. Porque cada idoso, neste momento que você falou, já fragilizado, vai chegar para um personal que tem que ter um conhecimento muito amplo para poder tratar, porque, assim, cada um é uma história. Por exemplo, veio um idoso que tem hipertensão arterial, né? Isso é bem comum, né? Aí a pessoa está com hipertensão arterial. Primeira coisa para você saber é como está a pressão dela, para saber se ela pode começar a fazer atividade física. Porque se ela tiver com uma pressão alta, naquele momento, às vezes a pessoa toma remédio de manhã, estabiliza, chega à noite e já começa a subir, você não pode começar a atividade física. Aí você tem que conversar com o médico, rever essa questão do remédio para ir começar a atividade física. Olha como é delicado, né? A pessoa está com a pressão ok. Se a pessoa ela não pode fazer uma apneia, né, que é prender a respiração para fazer atividade física. Outra coisa, as pessoas falam, pô, o idoso tem hipertensão, então ele tem que treinar mais leve. E as pessoas ligam treinar mais leve com séries mais longas, de 15 movimentos. Só que existe o duplo produto, né? Que é a frequência cardíaca pela pressão arterial. Se você começa a fazer muita repetição, ele sobe e aí a pessoa corre risco. Então, para a pessoa que tem hipertensão, tem que fazer leve, poucas repetições e com intervalo maior, né? A pessoa não tem hipertensão, mas tem uma dor lombar, né? Então, quais exercícios são mais arriscados para tratar com essa dor, né? Qual exercício pode... Então, assim, a sua pergunta, Mola, é muito boa e ela precisa ser avaliada individualmente, né? Porque é isso que é o personal, né? É pegar todo o conhecimento que ele tem de fisiologia, de biomecânica, pegar aquele cliente, aquele aluno, ver qual a condição dele e tentar encaixar o conhecimento, todo o conhecimento que ele adquiriu aí durante a vida para poder fazer um treinamento eficiente e seguro. Essas são as duas questões, né? E eu posso te garantir que, independente da idade, eu tive uma senhora que começou a treinar comigo, ela não conseguia levantar uma vez sozinha, né, de uma cadeira, não conseguia levantar uma vez. A gente foi, primeiro ela começou utilizando, levantar com o apoio das minhas mãos, né, foi treinando, foi fazendo, começou a levantar uma vez, duas, três, quando a gente terminou de treinar, porque ela teve que mudar de cidade, eu infelizmente parei de trabalhar com ela, mas ela estava levantando 5 vezes, né? Então, assim, isso é um avanço para uma pessoa que não levantava uma vez, levantar 5 vezes sozinha, sem apoio, com equilíbrio e força, isso é brilhante, né? Assim, então, a sua pergunta de começou o sintoma, não tem problema, né? Vai ter efeito. Essa senhora, ela tinha até um problema cognitivo, né? Inclusive, olha só, maluco, mais uma coisa, né? Para pessoas com problema cognitivo, como Alzheimer, estudos já estão mostrando que o treinamento e o treinamento resistido são muito importantes, né? Porque manter o corpo saudável e manter o cérebro funcionando é muito importante. E você fala, as pessoas têm que fazer jogos, não sei o quê, trabalhar a cabeça, a memória, sim, mas não tem nada que ativa mais a parte cognitiva do que o exercício, porque ele mexe tanto com a parte matemática, lógica, você precisa fazer um cálculo para levantar com a força certa, então você mexe tanto com a parte motora quanto a parte cognitiva, então, assim, a atividade cerebral é muito grande na atividade física, e estudos já mostram que a musculação é importantíssimo para evitar ou retardar, por exemplo, o Alzheimer, né? Então, enfim, se a gente começar a falar benefício aqui, a gente não acaba hoje, né? Porque é realmente muita coisa. Ainda bem. Ainda bem, né, professor? Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu já quero encaminhar, porque eu quero falar um pouco desse curso, que me chamou muita atenção, esse curso. Mas antes eu queria fazer uma outra pergunta, que é assim, a importância do personal trainer, né? Porque, vou dar aqui um exemplo, né? Aconteceu comigo, eu fiquei, assim, férias e tal, não sei o quê, aí eu voltei a ser que eu estava acima do peso. Falei, mas nada que uns exercícios e tal. E fui para a piscina e comecei a fazer alguns exercícios. Eu sei e tal, não sei o quê. Tranquilo. Na hora, tudo bem.
Professor, nem te conto, mas assim, passei uma semana que precisei ir para fisioterapeuta, tomar remédio, quer dizer, porque você faz e acha que está fazendo certo, e às vezes, assim, o pequeno movimento, isso é muito sério, né? E alguém que tem que estar olhando, por isso que existe o profissional dessa área, né, professor? Então, assim, eu assim, dou meu testemunho de assim, o quão importante é você procurar um profissional que possa olhar e dizer se você está fazendo o movimento da forma correta, porque não é levantar da cadeira, que nem você falou dessa tua paciente. Quer dizer, não é só levantar, é saber como levantar também, né, professor? Está errada ou está correta a minha avaliação? Não, perfeito, perfeito, né? Assim, o que me apavora muito hoje, né, Malu? Hoje a internet virou um grande difusor, né? Um grande mecanismo aí de, de consulta, né, das pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo, eu estou fazendo um treino que eu vi na internet, né? Isso absolutamente não faz sentido, né, Malu? Existe uma coisa que chama individualidade biológica. Cada pessoa é de um jeito. Essa é a maravilha do ser humano, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma consideração. Eu vou te dar um exemplo, né? Dependendo do que a pessoa, qual a história da pessoa, um exercício de agachamento, por exemplo, né? Qual que é o certo? É os joelhos mais para frente ou inclinar mais o tronco para frente? Aí a pessoa vai e dá o pitaco dela. Não, o mais importante é o joelho não vir para frente e inclina um pouco as costas, enfim. Não dá para saber, porque se você quiser proteger o joelho, a estratégia é uma. Se você quiser proteger a coluna, a estratégia é outra. Então, essa pessoa tem dor na coluna é um jeito, a pessoa tem dor no joelho é outra, qual que é a história? Então, assim, não tem como você fazer um programa que se encaixe para todas as pessoas. E o personal está lá para, como você bem colocou, né, observar a execução, entender, né, fazer uma anamnese, entender a história dessa pessoa, os objetivos, né, eu até brinco, né, que treinamento depois dos 30 anos é a arte da adaptação, né, porque as pessoas mais jovens ali, né, geralmente não tem um histórico, incômodo aqui, dor ali, limitação e tal. A partir dos 30, isso praticamente não existe. Eu trabalho muito tempo com um público muito grande e sempre vi ali, né, chega uma pessoa e fala, poxa, eu tenho aqui um problema no punho, não, eu tenho problema aqui no ombro. E aí que entra o conhecimento, né, e aí que entra o personal, personalizar o negócio, né. Então, essa é a importância da correção e uma correção individualizada, como eu falei para vocês. Para você, né, uma pessoa que tem uma característica é um movimento, a pessoa que tem uma outra, o movimento do mesmo exercício pode mudar, né? Então, isso é muito individual, isso é legal, né? Porque isso é função do personal, né? É criar um treinamento personalizado para cada um, né? Mauro, agora eu queria entrar nessa questão do curso mesmo, né? Me chamou a atenção esse curso que você faz. Eu queria entender como é que vocês tratam esse assunto no curso de vocês. Então, Malu, é muito legal, né, o que a gente fez, né? Porque assim, eu trabalho com isso há muito tempo, né? Eu fui coordenador de personal durante mais de 20 anos, né? Uma equipe de mais de 500 professores. E isso me deu uma experiência muito interessante para saber o que o personal precisa, né? Qual que é o dia a dia dele. Então, a gente trouxe, Malu, assim, modéstia à parte, tudo que a pessoa precisa, né? Desde o conhecimento de fisiologia, até um treinamento para grupos especiais e principais doenças, o treinamento de reabilitação, né? Uma pessoa com dores, uma pessoa com lesão. A gente vai desde essa parte fisiológica, biomecânica, muito aprofundada, até a parte comportamental, por exemplo, né? As pessoas lidam com pessoas e você precisa saber como falar, como gerar uma empatia, como tratar as pessoas diferentes, né? Será que uma aula para o adolescente é igual a aula para uma idosa? Né? Como você se conecta com as pessoas? Como falar... eu vou te dar um exemplo simples, Malu. As pessoas chegam na academia, às vezes, e são desencorajadas ou criam uma antipatia com o profissional simplesmente porque eles fazem uma pergunta. Né? A pergunta é olhar para a pessoa que está chegando hoje e fazer uma pergunta totalmente descabida, que é assim, quanto tempo você não treina? Né? E aí a pessoa fala assim, não, mas por quê? Parece que eu não treino? Eu sou atleta, eu corro, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Né? Então, assim, uma pergunta simples que um profissional, por não saber lidar com pessoas, com empatia,
pode afastar a pessoa, né? Fala, nossa, esse professor já me julgou como um sedentário e eu treino todos os dias, né? Então, uma simples mudança na forma de perguntar, como assim, quais as atividades você praticou nos últimos 3 meses, cabe muito mais, né, para um primeiro encontro do que uma pergunta, às vezes, que a pessoa fala sem pensar, né? A pessoa vê a pessoa entrando na academia, a primeira vez que ela vê, ela acha que ela estava sedentária, a pessoa atleta, e a pessoa já começa a achar que ela julgou o corpo, que não está bem, é uma coisa de louco. Então, assim, coisas simples, como se comportar para lidar com gente, que é difícil, né? A gente ensina desde a parte comportamental até a parte técnica, até a parte de gestão do personal, né? Dicas simples de, olha, você é personal, a pessoa acha que o que ele vai ganhar em março, ele vai ganhar em dezembro, em janeiro. Não, a gente mostra lá qual que é o fluxo de aulas, né, comum, quais são os horários que tem mais demanda, como você lida com valores, né? Será que o valor das 7 da manhã precisa ser o mesmo valor das 3 da tarde, né? Qual que é a maior procura? Então, a gente dá várias dicas, assim, baseado na nossa experiência, né? E muito da parte técnica, né? Porque a parte técnica é essencial, sem dúvida, mas tem a parte comportamental, a parte financeira, né? A parte de gestão financeira. Então, a gente lida com tudo que a gente acha que é importante para uma carreira de personal, né? O Mauro, o nosso tempo está acabando, mas eu queria só fazer o teu curso, então, ele é EAD, é isso? Fala um Isso. pouquinho, como é que ele funciona? É o curso de formação? É um curso de especialização em personal trainer, né? E ele foi montado nisso, né? Para poder ajudar o personal a lidar com diferentes tipos de pessoa, do idoso ao adolescente. A gente fala até sobre o treino online, né? Que é um treino novo, né? Quais são as dicas para fazer um treino, por exemplo, à distância? A gente preparou esse curso para ajudar o personal, como eu falei, em todas essas características. Ele é de forma EAD, ou seja, essas aulas são gravadas, e são aulas curtas, né? E tem um material à disposição realmente grande, né? Todas as aulas têm um material de apoio, né? Escrito muito bom, muito grande, muito bem escrito. Então a pessoa pode ali, além de assistir às aulas, consultar esse apoio, né? Como um livro didático que com certeza vai ajudar muito aí quem quer se aperfeiçoar como personal trainer, né? Professor, eu quero agradecer, nosso tempo está estourado, mas foi uma conversa boa e acho que daria para fazer até outras perguntas aqui que ficaram no meu roteiro aqui. Quero agradecer demais a sua partilha, né, o seu tempo, né? As pessoas hoje dispõem, quando elas dispõem de tempo para a gente tem que agradecer, porque o tempo está se tornando tão precioso, né, professor? Então, assim, obrigada pela sua partilha. Eu achei importante. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço, Malu. Foi um prazer e precisando, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Esse é um tema, né? Porque se chamaram, né? Mandaram para a gente mensagem e tal, é porque as pessoas estão interessadas. E assim, e eu acho que eu termino essa nossa conversa, professor, falando assim que a vida ela é movimento, né? Não pode ficar parado, né? Quem fica parado é poste, né? Como dizia aquele humorista. Então, acho que a gente tem que ter esse movimento, qualquer que seja ele. Quando você falou lá da cadeira, né? Assim, começa com um pequeno movimento, né? E você vai se superando porque aí você não fica só bem dos músculos, né? Você fica bem em todos os sentidos, né, professor? Sem dúvida. Essa é a ideia, né? A gente realmente não foi feito para ficar parado. Se movimentar, como você muito bem colocou, é necessário e faz parte da vida. Tá certo. Mauro, muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.